Mais uma vez, oremos. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Ó Senhor Deus, amado Pai, nós somos indignos de ser alcançados por Ti. Mas Tu amas a misericórdia e elas se renovam a cada manhã e são as razões pelo qual nós não somos consumidos. Em Cristo Jesus nós clamamos uma vez mais por perdão e para que nele possamos nos achegar com segurança ao Teu trono da graça, sabendo que és galardoador daqueles que Te buscam, entregar a Ti quem nós somos, confessando a nossa pequenez e a nossa incapacidade. Pois sem Ti nós nada somos e nada podemos, mas estando e permanecendo em Cristo podemos todas as coisas. Obrigado porque em cada pessoa que aqui está e ao redor do mundo, cada um que Te buscam, são testemunhas disso, da graça de Cristo Jesus ao interceder por nós diante de Ti e da atuação do Teu Espírito, que também intercede de forma que nós não podemos exprimir e nos faz ser instrumentos Teus e nele, e apenas nele, podemos ser instrumentos efetivos e agradáveis em Tuas mãos. Usa cada um de nós uma vez mais e ajuda-nos a estar contigo nos méritos de Cristo. Amém. Olá, meus irmãos. Ao longo dessa semana de saúde, nos tem sido dado o privilégio de partilhar da palavra do Senhor e de alguns ensinamentos que Ele tem nos dado até aqui, para conversarmos um pouco a respeito da consagração individual que temos. E nós temos falado a respeito dessa busca, dessa entrega pessoal, ao buscar não apenas termos saúde, mas sermos instrumentos que promovam a saúde de uma forma como um ato de adoração. Porque quer comamos ou venhamos a beber algo qualquer, devemos fazer tudo para a glória do nosso Senhor, para a glória de nosso Deus e Pai e de seu Filho Jesus, ao quem Ele enviou. No domingo nós conversamos um pouco sobre a missão que Ele nos tem concedido e o papel da obra médica missionária como braço direito da terceira mensagem angélica, como cunha penetrante que chega até onde outras áreas do Evangelho não conseguem chegar, e a necessidade que temos de prepararmos um povo para cumprir essa missão. Falamos que os 4 cenários proféticos da obra médica missionária, o cenário do treinamento de leigos para assumirem a sua missão nesse contexto. Nós mencionamos que, embora o nome obra médica missionária não é exclusiva de médicos, nem ao menos de apenas profissionais de saúde, mas para todo membro da Igreja de Deus, cada um. Que deve ser, então, preparado também para cumprir essa missão. Nós falamos, por exemplo, do segundo cenário, onde em pequenos locais, pequenas clínicas, vão estar recebendo pessoas para ensinar-lhes um estilo de vida saudável que possa lhe amenizar o sofrer, reduzir a chance de adoecer, mas, sobretudo, lhes preparar a mente para estar mais suscetível às impressões do Santo Espírito. Falamos que cada igreja deve ter um local ao qual recebe pessoas para cuidar e ministrar e ensinar também um estilo de vida saudável. Falamos que cada família adventista do 7º dia deve preparar um local para receber em seus lares pessoas quando os templos estiverem fechados. E mencionamos que esses cenários proféticos não são relatos ocasionais, não são relatos circunstanciais ou ainda condicionais. Simplesmente é um relato do que vai acontecer. A questão é se estamos nós preparados ou não, se seremos nós, ou o Senhor terá que levantar pedras para clamarem. Depois nos foi dado o privilégio de conversar com vocês a partir de quarta-feira a respeito de ansiedade, saúde mental, destacando, como fala servo do Senhor em seus escritos, que 9 em cada 10 males têm início na mente, ou uma forte influência mental.
Falamos um pouco da doença inflamatória como origem de várias doenças crônicas. Ontem pudemos falar um pouco sobre o princípio da alimentação saudável e podemos ver a cada ato de serviço, até num trazer de copo d'água, ao qual clamamos que Deus abençoe. Os filhos de Deus podem ser instrumentos dele. Ontem já nas horas sagradas do sábado e hoje no culto divino, nos foi dado o privilégio de conversar com vocês a respeito de qual foi o maior sofrimento de Cristo, para nos ampliar um pouco a visão e nos fazer entender qual deve ser a nossa resposta, a nossa reação a tamanha ação de amor. Ainda ontem pela manhã, me foi dado o privilégio de falar um pouquinho aqui ao lado, na Associação Mineira Central, sobre Mineira Sul, meu obrigado. Eu sou da Mineira Central, grato pela correção. Aqui ao lado, na Associação Mineira Sul, sobre como será o dia ao qual nosso Senhor Jesus terminará a sua intercessão por nós diante do Pai, e por um breve período de tempo, assim como Ele esteve sozinho na cruz, e nós vamos estudar isso hoje. Hoje, mais do que outros dias, quem falará será a palavra de Deus. Você pode até ouvir a minha voz, mas será a palavra de Deus, pois nós leremos uma coletânea de textos bíblicos e de Espírito e Profecia mencionando isso. Interessou ao Pai moê-lo, fazê-lo enfermar, e ele teve que passar o lagar sozinho. E assim como ele passou o lagar sozinho, seus servos, que são menores do que ele, num dado momento, a partir do término de sua intercessão por nós, também estaremos um tempo sem a ação de um intercessor no céu. Pastor Arilton, num programa Bíblia Fácil, mencionando sobre esse tema, ele tenta dar algumas razões, algumas explicações. Eu não sei quem os viram, posso passar, se nos interessar, o link. Mas ele coloca de que é necessário que esse povo se prepare para fazer por isso, porque é necessário a todo o universo, para uma das grandes funções do gigantesco e maravilhoso plano da salvação, uma delas, que é a reivindicação do caráter de Deus e da capacidade de Deus de realmente transformar seus filhos a ponto deles darem o testemunho de que era possível aos nossos primeiros pais permanecerem fiéis e não quebrar a lei de Deus. Porém, eles caíram. Sendo perfeitos, em natureza perfeita, caíram. Mas pela infidelidade de um só homem, entrou o pecado no mundo, pela fidelidade de um só homem, o pecado sai do mundo. Assim como todos nós, e eu também, não podemos culpar a Adão, porque embora ele trouxe essa condição à nossa raça, a nós, a mim, nós também escolhemos, irmãos. E no íntimo, nós, ao olharmos Jesus e ver a sua fidelidade, não temos outra coisa a reconhecer de que há pecado acariciado em nossa história. Mesmo Adão não sabia o que era o pecado. Ele podia ser perfeito, mas ele não sabia o que era o pecado. Nós sabemos. Nós sabemos e não estamos em melhores condições do que ele para julgá-lo. Pela fidelidade de um só homem sai o pecado do mundo. E esse um só homem transfere a nós seus méritos, para que aonde abundou o pecado, superabunde a graça transformadora que regenera, que transforma, que santifica. E uma vez santificados, pois diz Apocalipse 22, verso 11, que o injusto, o ímpio, ele já está condenado, não há mais chance de salvação, mas o verso 11 continua,
e diz que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, aqueles que naquele momento serão considerados pela palavra de Deus diante do tribunal celestial de todo o universo, serão chamados justos e santos. Eu e você não seremos declarados inocentes, porque o Deus do céu não tem por inocente o culpado. Nós não seremos declarados inocentes. Será dito que nós não precisaremos pagar, porque a dívida já estará paga. Paga na cruz do Calvário pela morte eterna do nosso Senhor e Salvador. Essa é a diferença. Continuaremos com nossa história de pecado, mas seremos redimidos no sangue de Cristo. E uma vez que fomos redimidos, porque terá terminado o juízo diante de nós, nós não estávamos lá, mas não precisávamos estar, porque nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Meus irmãos, se os nossos nomes não começaram a ser arrolados no livro, se ainda não foi chamado o nosso caso diante da autoridade do céu, esse momento não está longe de acontecer. E nós não precisamos temer, porque temos um advogado diante do Pai. Esse advogado que chega a dizer que nós podemos buscar em primeiro lugar, não apenas o reino de Deus, mas a sua justiça. Sabes tu, ó pecador, o que é estar diante de um Deus santo? Fogo consumidor, que consome o pecado e faz perecer o pecador ante a sua glória e majestade. Os ímpios não conseguirão olhar para o Cordeiro, clamarão para que os montes, as rochas caiam em cima deles, porque eles não conseguirão olhar para o Cordeiro. Poderemos nós fazê-lo apenas em Cristo Jesus, meus irmãos. E quando Jesus voltar, Ele já terá terminado a sua intercessão por nós. Ainda antes, quando Ele terminar, quando Tetelestai for mencionado no céu, está consumado mais uma obra, mais uma parte do plano da salvação, a intercessão pelos santos, aqueles que voltarão a povoar o céu após a queda da terça parte dos anjos de Deus. Nós viveremos por um tempo sem a ação de um intercessor. Precisamos nos preparar. Não é por nós mesmos, irmãos. Não, em nenhum momento pense isso. Naquilo que depender de nós, diz Hebreus 12, verso 14, devemos buscar ter a paz com todos e a santificação, que é exatamente disso que estamos falando. Nos méritos de Jesus, pelas suas muito preciosas promessas. Abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler um verso que nós já lemos nessa semana. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Visto que como pelo seu divino poder, está falando de Cristo, pelo divino poder de Jesus, nos tem sido doadas, porque nós não conseguimos por nós mesmos, então Deus tem que dar. Nos tem sido doadas todas as coisas, tudo que você precisa para atingir essa condição. Se lhe falta paciência, a paciência lhe é dada. Se lhe falta amor, o amor lhe é outorgado. Se lhe falta sabedoria, podes pedir que Deus não impropera, não retém para si, mas lhe dá liberalmente. Nos fala Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a um homem de ânimo dobre, impelido e agitado pelo vento. Todas as coisas que você precisa, que te conduzir à vida, e aqui a vida eterna, meus irmãos. E a piedade não é compaixão. Piedade é a prática perfeita dos princípios religiosos.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, conhecimento completo do nosso Senhor Jesus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas, por essas preciosas e muito grandes promessas, nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Só e apenas isso. Deus quer nos tornar coparticipantes da natureza divina. E o que isso vai fazer conosco? Nos livrará das corrupções, das paixões que há no mundo. Eu escuto um amém? Que maravilha será. Às vezes eu brinco com Deus, Senhor, nem precisava vida eterna, estava bom assim, toda a minha raça vivia o quê? 80 anos, 100 quando muito. Estava bom demais viver só esse tanto sem pecado. Estava bom. Eu não sei se você pensa assim, eu às vezes me iludo com esse pensamento. É uma ilusão, não é verdade? Porque meu Deus é muito melhor do que isso. E não é apenas dar a vida eterna sem pecado, é fazer isso como um ato de justiça. Transformar isso aqui coparticipante da natureza divina e fazer isso num ato de justiça. Porque na cruz do Calvário, nos diz o livro de Salmos, a justiça e a paz se beijam. Porque o nosso Senhor Jesus é justiça e justificador nosso. Irmãos, quando falamos de santificação, quando falamos de saúde, nós precisamos falar de atos humanos. Porque são atos humanos que vão unir o divino humano. Jesus Cristo era 100% Deus e por isso podia representar Deus diante da humanidade. Mas ele também era 100% humano e por isso pode representar o homem, você e eu diante de Deus. Ele é a ligação, ele é a escada de Betel que liga o céu e a terra, ao qual os anjos ministradores sobem e descem o tempo todo para trazer bênçãos aos filhos do Pai, aos filhos do reino. A obra de Deus é completa, santa, justa, perfeita. Absolutamente perfeita. As três partes do plano da salvação, a justificação que ele fez na cruz, de uma vez por todas, foi perfeita. E nós vamos falar da cruz hoje em sua essência. Foi perfeita. Não há falta. E todo mundo é alcançado, todo mundo, a pior pessoa que você pode imaginar, é alcançada pela justiça de Cristo. Porque Deus amou o mundo todo, em todos os tempos. Um cheque predatado antes de Cristo e após ele, já tendo a história dele como garantia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi feito perfeito. A terceira parte da salvação, a glorificação, quando nosso Senhor Jesus voltar, e apenas nesse momento é que a impecabilidade pode ser realmente mencionada. Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. E tragada foi a morte na vitória. Apenas nesse momento. Porém, a segunda parte da salvação, que é a santificação, ela diz porque são poucos os que entram pela porta estreita e pelo caminho estreito, e poucos são os que se salvam. Porque é a parte do plano da salvação que tem um componente humano. A terceira parte é perfeita, não falta nada. A primeira parte é perfeita, não falta nada, porque são exclusivamente divinas. A segunda parte não é exclusivamente humana, é divino-humano.
É quando unimos nós, a nossa vontade à vontade de Deus, o nosso esforço ao poder divino. Se nós vamos ao Apocalipse e lemos os conselhos que a testemunha fiel e verdadeira dá a cada uma das igrejas, cada uma delas, ele está dando, está ofertando, venha a mim e pegue. Mas a Laodiceia, o que ele diz? Qual é o verbo usado em Laodiceia? E eu creio que você e eu sabemos muito bem que Laodiceia, ele não está falando dos outros, né? Ele está falando de nós. Qual é o verbo que ele diz a Laodiceia? Vinde a mim e compre. Comprar, porque é necessário um preço, um esforço. É a única que ele ordena comprar e ele não está falando de dinheiro. Não está falando de dinheiro. Ele está falando dessa entrega, essa luta que cada um de nós tem que ter para poder chegar a atingir esse estado, porque há um componente humano. O diferencial é o componente humano, o componente divino é completo, perfeito, não está faltando nada. Se algum de nós se perderá, qualquer um dos perdidos se perdeu porque não aceitou a salvação que Deus ofereceu. E não porque Deus não foi capaz de salvá-lo. Deu para entender? A justificação tira a condenação do pecado do mundo. A santificação, a glorificação tirará a presença do pecado. Porém, a santificação, que é a etapa ao qual nós estamos vivendo agora, ela tira o poder do pecado. Remover o poder do pecado da minha vida. Ezequiel menciona que ainda que Noé, Daniel ou Jó estivessem diante de Deus, eles não poderiam salvar nenhum de seus filhos. Apenas a si mesmos. É absolutamente individual. Sim, nós podemos interceder, porque o Senhor Deus assim diz que podíamos fazer. E abaixo do poder de Deus, apenas o poder de uma mãe. É isso que a palavra fala. Apenas o poder de uma mãe se compara. Desculpem os pais, eu sou pai. Apenas o poder de uma mãe se compara para a salvação de seus filhos. A oração intercessora nada mais é do que isso, meus irmãos. Você que tem comunhão com Deus e clama, se torna um justo, e a oração de um justo é poderosa e eficaz, diz a palavra. E você intercede por alguém. A oração da fé move o braço do onipotente. Precisamos entender muito bem a visão. Nós fomos comprados por alto preço. Não foi por prata ou ouro que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, derramado desde antes da fundação do mundo por nós. A salvação é de graça somente para que ninguém se glorie, porém, ela não é barata. E a nossa resposta diante dessa salvação, ela faz toda a diferença no tempo em que vivemos. Temos que entender o preço com o qual fomos salvos. E como vamos responder a tamanho sacrifício. E por favor, irmãos, eu começo falando do sofrimento físico de Cristo, mas não foi esse o maior dos sofrimentos de nosso Salvador. A causa-morte de Cristo certamente foi uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma hemorragia, de um choque hipovolêmico pela perda de fluidos corpóreos. E isso combinado ao gigantesco choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele afligidos. Agonia e pesar que iniciaram o caminho de Getsemane, nós vamos ler, eu estava olhando ali a minha cópia, eu errei, botei DTM, mas é DTN, é desejar todas as nações. Pois eu corrijo quando chegar a vez. A agonia do nosso Senhor Jesus começou ao término da Santa Ceia, a caminho do Getsemane. Após ele ter feito ali o seu discurso final aos discípulos antes de sua prisão.
relatado em João capítulo 14, 15, 16 e 17. A partir do capítulo 18, ele começa a ir. Mas a Bíblia não relata o caminho até o Getsemane. A Bíblia relata a partir de quando já chegaram lá. Mas a senhora White, aí eu tenho que cuidar com esse termo, porque estou sendo visto. A irmã White, eu chamo de senhora por causa da idade dela, ela morreu com 86 anos. Tá? Eu respeito as pessoas de idade, por isso. Minha mãe ensinou a fazer assim, comentar de senhor e senhora. Tá? Mas se ela estivesse aqui, eu chamaria de senhora sem problema nenhum. Mas como estamos sendo vistos, algumas pessoas podem mal interpretar e dizer que nós estamos idolatrando. Então, a irmã White, serva do Senhor, diz assim, e a gente vai ler depois no texto, para ganhar tempo eu já vou introduzir aqui, que a caminho do Getsemane, os discípulos estranharam a figura do Mestre. Seu semblante descaía. E por 2 vezes ele bambaleou, ele cambaleou e quase caiu ao chão, se não fosse amparado pelos discípulos. Levando a cruz, ele cai ao solo, porque estava sozinho. Mas ali ainda não estava sozinho, os seus ainda estavam com ele. E já começa o sofrimento dele antes mesmo de ele ser aprisionado pelos romanos. Antes. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53. O texto começa em Isaías 52, a partir do verso 13, mas nós vamos ler a partir do capítulo 53. Isaías 53, vamos ler alguns versos em particular. Verso 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Se eu e você sofremos nesse mundo, nós já conversamos aqui o porquê do sofrimento e qual deve ser a atitude do cristão diante do sofrimento. Mas saiba que o Senhor Jesus entende você, porque Ele está contigo em cada momento que tu sofres. Ele tem contado não só os fios de cabelo de tua cabeça, mas cada lágrima que verte, cada segundo que o teu coração ficou contrito, Ele estava contigo. Muito bem cantado pelo conjunto aqui à frente, inclusive. Deus os abençoe os dons de vocês. Muito contado. Ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento, que sabia muito bem o que era padecer. Certamente, diz o verso 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que foi que moeu ele? As nossas? Está claro isso? Quem moeu Jesus foram as nossas iniquidades, está claro? Agora vai ao verso 10. Todavia, ao Senhor agradou? Ao Senhor agradou? Da mesma forma que o coração do faraó foi endurecido, e o texto bíblico fala que foi endurecido por Deus, mas não foi endurecido por Deus porque Deus queria castigar o faraó e o faraó não tinha escolha. Foi por causa da reação e das escolhas do faraó, assim como o sol endurece o barro e derrete a manteiga, na ilustração bastante conhecida, o faraó endureceu o coração por suas próprias escolhas, Deus permitiu e usou isso. E aí teve que 10 pragas acontecerem para que ele permitisse sair o povo do Egito. Ao Senhor agradou moer, está falando do Pai, ao Pai agradou moer o servo sofredor de Isaías, nosso Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, que ficará preso numa forma humana por toda a eternidade, que possivelmente até mesmo sua onipresença perdeu por causa disso. Por toda a eternidade, embora ressurreto, num corpo glorificado, mas ficará preso numa forma humana, enquanto nós estaremos livres. Ao Pai agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, mas ele foi moído por quê? Por causa das nossas iniquidades. Está claro isso a você? Ao Pai agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Ainda no Getsemane, ele chega a sofrer a ponto de ter a hematidrose.
um forte estresse mental, de tal ponto foi a tensão que a musculatura eretora do pelo rompe. E como ela tem sangue dentro do músculo, esse sangue se mistura com o suor ali na base do pelo, da glândula sudorípara, e ele sua gotas de sangue. Você consegue imaginar o tamanho e opressão que o nosso Senhor Jesus sofreu? E ele não estava sobre a ação dos chicotes dos romanos, sobre a coroa de espinhos, sobre os flagelos, sobre os cravos. Você consegue imaginar a dor do Senhor Jesus? O maior sofrimento de Cristo não foi o físico, e o físico não foi pequeno. Foram 18 horas de tortura após a condenação. Jesus é violentamente açoitado pelos soldados romanos. Os tipos de chicotes que eles usavam eram 3 tiras, cada uma delas tinha 3 tiras de couro, cada uma delas possuía na ponta pedaços de ossos de carneiro ou objetos pontiagudos, alguns inclusive de metal. A conclusão é que Jesus Cristo recebeu 39 chibatadas, que era o que previa a lei mosaica. Os romanos queriam flagelá-lo como segundo a lei, para que os judeus estivessem contentes. Ou seja, se cada chicote tem 3 tiras, é só multiplicar por 3, 117 golpes desse chicote. Hemorragias, acúmulos de sangue, de líquido nos pulmões, possível laceração do baço e do fígado. A vítima também sofre com tremores e desmaios. Na coroa de espinhos, nós não sabemos exatamente qual planta, mas você pode ter certeza que não eram espinhos pequenos ou que partiriam facilmente, até porque a descrição é de que eles feriram a fronte de nosso Senhor. Um sangramento no couro cabeludo. Como médico já tive a oportunidade de costurar muito couro cabeludo cortado. E rapaz, posso afirmar para você, eu trabalhei 4 anos em emergência, mais 15 anos em posto de saúde, claro que não foram juntos, alguns anos foram juntos. Tá? O lugarzinho que sangra, couro cabeludo sangra muito. É mais fácil você suturar cortes nas costas, na mão, no braço, na perna, no abdômen, do que na cabeça. A cabeça é muito vascularizada. Dá a impressão que o sangue corre mais rápido ali. Tá? Sangra muito. E os espinhos podem ter atingido os ramos de nervos importantes e superficiais. E provavelmente Satanás cuidou pessoalmente de garantir aqueles 2 nervos ali serem tocados pelos espinhos. O nervo trigêmeo. A dor mais forte que a humanidade conhece. A dor do nervo trigêmeo. Testemunha de 2 pacientes que tive, mulheres que deram luz por parto normal, filhos de quase 4 quilos, e que também tiveram cólicas renais por pedra nos rins. Elas dizem que a dor do nervo trigêmeo supera em muito as dores do parto e a da cólica renal. Além dos grandes ramos do nervo occipital. Carregar ou arrastar, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas se foi apenas a trave da cruz, apenas a parte horizontal que os braços foram pregados, era um costume romano fazer isso no 1º século. Pesava mais ou menos 50 quilos aquela madeira. Mas possivelmente ele teria levado a cruz completa, cerca de 120 quilos. Ainda que não pudesse suportar devido à exaustão física da tortura que passou, mas ele poderia arrastar. Jesus era um homem forte, era um carpinteiro, e carpintaria naquele tempo não era como hoje, com máquinas elétricas, era um braçal mesmo. Jesus era um homem forte, teve seus mãos e pés pregados com cravos romanos de quase 13 centímetros, suspenso na cruz, está faltando um M ali, cãibras e parestesias, que é esse formigamento, esse amortecimento, nas panturrilhas, nas coxas, numa tentativa de se esticar as pernas e achar uma posição menos desconfortável. Ele tinha que forçar sobre os cravos das pernas para respirar, porque estava totalmente puxado e não conseguia respirar, mas ele ficou mais de 3 horas suspensos, e a cada vez que ele precisava respirar, ele precisava fazer força sobre os cravos em seus pés, sendo puxado pelas mãos por quanto de gravidade. Você consegue, cada vez que respirava, e por 7 vezes... ele falou, e para falar ele tinha que fazer isso, encher seus pulmões de ar. E então falar uma frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Teve sede extrema, a ponto de clamar por água.
E os romanos põem uma lança numa esponja, num caniço, e levam a ele vinagre. Você sabe o que fazia vinagre naquele lugar? Vinagre e a esponja eram usados naquele local de condenação de criminosos. Soldados tomavam conta para que os cúmplices não viessem tirar os criminosos do lugar. Os soldados ficavam ali, não podiam sair dali. Então os soldados tinham que usar o banheiro em algum lugar. A esponja e o vinagre eram usados para a higiene dos soldados que iam no banheiro naquele lugar. Foi isso que foi oferecido ao nosso Salvador. Porém, quando ele percebeu o vinagre e viu que poderia já estar, inclusive, com teor alcoólico, ele não bebe, porque ele não podia ter nenhum mínimo entorpecimento mental naquele momento. E ele então padece a morte e o lado perfurado. O sofrimento físico do nosso Salvador não foi pequeno. Mas ainda assim, nos diz a serva do Senhor que ele não foi o maior dos seus sofrimentos. Por que ele fez isso? Certamente o amor é a forma mais poderosa de se influenciar. Nós amamos, se amamos, é porque ele nos amou primeiro. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fez isso para que pudéssemos pensar, porque o amor dele nos constrange, porque ele nos amou muito, muito, para nós termos ainda alguma razão que não é digna, diga-se passagem, para termos reservas, qualquer reserva, que não nos permite nos entregar a ele totalmente. Não foi pouco o seu amor. 1 Coríntios diz, nós somos comprados por alto preço. 1 Pedro 1, 18 e 19, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata ou ouro, mas fomos resgatados, na parte sublinhada, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Página 151 do livro Primeiros Escritos. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado a perecer ou se daria o seu amado filho para morrer por ele. O texto que eu pulei pela questão do tempo, o verso anterior, você percebeu que eu pulei um? Eu vou resumir mais ou menos assim, esse é o mais um outro que nós vamos passar para frente. Quando Adão e Eva pecaram, houve silêncio no céu. O primeiro dos grandes silêncios do céu por causa do homem. E os anjos expectantes ficaram sem saber o que aconteceria agora com a raça humana. Então, o Senhor Jesus se levanta e vai anunciar aos anjos o que vai acontecer. Mas antes dele começar a falar, a glória do Pai brilha de uma forma gigantesca que até os serafins têm que sair ante sua presença. E ela atinge o Filho e volta. 3 vezes como que o chamasse. Ele se levanta e vai ao Pai. E lá há um concílio entre os 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Como se o Pai não desejasse que o Filho dissesse o que ele ia dizer. E os anjos conseguem perceber Jesus se distanciando agora do Pai, talvez para então falar o que deveria acontecer. E por 3 vezes essa cena ocorre. O Filho vai sair e a glória volta a brilhar e como se quisesse alcançar o Filho. Isso também está no livro Primeiros Escritos. Por 3 vezes ele tenta fazer isso. Até que finalmente o Pai permite que ele fale e diga que seria necessário que ele morresse para a salvação dos homens. Os anjos tiram suas coroas e jogam aos seus pés e se oferecem, cada um deles para irem eles pagar o preço. Então ele diz que isso não seria possível. Porque para atingir a justiça e ser verdadeiramente justo, não poderia ser vida emprestada. Teria que ser vida original. O doador da vida, apenas ele poderia fazê-lo.
até porque ele retornaria à vida com a ressurreição, e nenhum dos anjos poderia fazer isso. Apenas ele poderia cumprir a missão. Pelo tempo eu vou ler apenas a parte sublinhada. Muitos sofreram a morte por torturas lentas. Aqui está falando dos mártires, comparando a tortura física do nosso Senhor Jesus com o sofrimento físico de vários outros dos seus servos, porque o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram ao Senhor Jesus, perseguiriam também a eles e também a nós. Palavras de Cristo. Muitos desses mártires sofreram a morte por torturas lentas, outros sofreram mediante crucifixão. Em verdade diferem destas a morte do querido Filho de Deus? É verdade que ele morreu na cruz, morte por demais cruel. Todavia outros, por amor dele, sofreram igualmente no tocante à tortura física. Aquele era o texto que eu falei, já todas as nações, tá? É um N lá. Nunca dantes os discípulos o tinham visto indizivelmente triste e silencioso. À medida em que avançavam, mais aprofundava-se a estranha tristeza. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. A cada passo que dava, fazia com extremo esforço. Gemia alto, como sob a pressão de um terrível fardo. Por 2 vezes os companheiros o sustiveram, do contrário teriam tombado por terra. O que é que moía o Filho de Deus? Porque o Pai estava colocando sobre ele. Começa com a ação do Pai, não foi com a ação dos romanos. Não foi com a ação dos judeus, não foi com a ação de Judas. Sim, Judas já estava falando com os sacerdotes e conspirando nesse momento. Mas o sofrimento de Cristo começa com a atuação do Pai, ao colocar sobre ele o fardo dos nossos pecados. O lagar, local onde era pisado as uvas para se fazer suco, ilustrando ali o vinho, o sangue. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos, homem nenhum se achava comigo. Nenhum. Ele passou sozinho. Jesus atravessou sozinho a infância, a mocidade e os anos varonis. Durante a sua existência, nem a mãe nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não entendiam. Sozinho devia trilhar a vereda, sozinho carregava o fardo. Mas as nossas iniquidades, elas são as que fizeram separação entre Jesus e Deus, porque fazem separação entre nós e o nosso Pai. E os nossos pecados foram colocados sobre ele. E então ele começa a ficar sozinho. A tal ponto que num dado extremo ele chega a clamar e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? Ele não cometeu pecado algum. Foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Nós já lemos Isaías. Sobre aquele que não conheceu o pecado devia pesar a iniquidade da raça caída. Ele é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Eu vou ler isso de novo, porque aqui está a razão da grande tristeza de Cristo. Minha alma está triste até a morte. Ele disse isso no Getsemane, ainda antes de ser preso. Tá? Vamos ler tudo. Sobre aquele que não cometeu pecado, a partir do primeiro que está sublinhado, devia pesar a iniquidade da raça caída. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa, que deve levar sobre si, que ele é tentado a temer que ele, o pecado, separe ele, Jesus, para sempre do amor do Pai. Nós vamos ler outros textos que vão dizer exatamente isso. Preste atenção em mim, por favor, agora. É extremamente importante que você entenda isso que eu vou dizer. Jesus Cristo, aos 12 anos, quando vai ao templo, quando ele vê a primeira cerimônia da Páscoa ao vivo, ele já havia sido instruído nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, por sua mãe. Ele participou do processo de verdadeira educação. Ele não frequentou a escola dos rabis. Ele foi educado aos pés de sua mãe, que fora educado aos pés de sua avó, lhe ensinando as Sagradas Escrituras. E ele ali entendeu, na cruz, aos 12 anos,
que era que estava acontecendo e que era para ele ser o Cordeiro de Deus. Sua mãe havia falado a respeito do anjo, da sua concepção, a respeito do testemunho de Simeão e Ana, quando ele foi apresentado no templo. Certamente, muitas das profecias sobre o Messias lhe foram contados, porque o céu confiou a José e a Maria o cuidado do nosso Salvador. Mas lhe foi tirado dele algumas coisas, porque ele era 100% humano. E uma das coisas que nós vamos ler no Espírito de Profecia, que é importante que você entenda, é essa. Ele não sabia se o sacrifício que ele estava fazendo pela humanidade seria aceito pelo Pai. Ou ainda que teria sido aceito, mas se ele voltaria a estar na comunhão do Pai novamente. Foi essa a maior tentação que o inimigo de Deus colocou sobre o nosso Salvador. Estás tu levando o peso do pecado do mundo? Sabes muito bem a separação que o pecado causa de Deus, do Pai. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. As próprias escrituras, suas próprias palavras foram jogadas sobre ele. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. O Pai não pode mais, nunca mais aceitá-lo, porque tu estás recebendo o pecado deles. O Pai está fazendo isso, está colocando o peso do pecado sobre você. Tu vai morrer sobre eles, mas jamais voltará a estar na presença do Pai novamente. Lhe foi retirada a certeza de que ele seria aceito na presença do Pai. E esse foi o maior sofrimento de Jesus, por você e por mim. E ainda assim, ele clamou ao Pai por 3 vezes: Pai, se não há outra forma, afasta de mim esse cálice. Afasta, Pai. Mas se não há outra forma, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda assim, ele aceitou e foi e fez. Deus retirara a certeza de que até então concedera ao seu Filho amado, da sua aprovação e aceitação. O Redentor do mundo apoiou-se então nas provas que até aí o haviam fortalecido de que o Pai aceitava os seus labores e estava satisfeito com a sua obra. Começou ele a sentir o que significava separar-se do Pai. A culpa do pecado era tão terrível que foi tentada a pessoa a pensar que Deus não mais o amava. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como um vencedor, nem lhe falava a aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a sua separação houvesse de ser eterna. Mas Deus sofre com o seu Filho. Anjos contemplam em agonia no céu e faz-se completo silêncio, segundo gigantesco silêncio no céu. Há louvores a Deus 24 horas ininterruptas no céu. Mas aqui há mais uma vez silêncio. Os anjos não podiam contemplar a cena de seu querido Senhor, general das hostes angélicas, padecendo como estava sofrendo. Pudessem os homens perceber o espanto dos anjos celestes ao contemplarem com mudo pesar o Pai retirando do seu amado Filho os raios de luz, o amor e glória, então compreenderiam melhor o quão ofensivo é o pecado à vista de Deus. Houve trevas tão densas em Jerusalém como aquelas que haviam sobre o abismo na época da criação do mundo. A natureza gemeu, porque seu Criador estava morrendo. Mas não apenas por isso houve trevas.
Meus irmãos, por cerca de 30 minutos, diz a profecia, haverá novo silêncio no céu, mas dessa vez é por um outro motivo. Os anjos e todos os seres celestes virão com o Senhor Jesus para voltar, para nos buscar, para estar para sempre com Ele. Apenas o Pai ficará no céu. Mas nesse momento aqui, nem mesmo o Pai aguentou ficar no céu. Houve trevas sobre a face da terra, porque o próprio Pai veio estar sobre o seu Filho. Mas nenhum, conforme vimos aqui, o Pai estava retirando os raios de sua glória, nem mesmo um único raio da luz da glória do Pai poderia incidir sobre o Filho para acalentá-lo, porque era necessário que ele passasse o lugar sozinho. E o Filho não poderia ver o Pai. Então trevas, densas trevas recaem sobre o Gólgota, monte conhecido como Caveira, para que o Filho não visse o que estava acontecendo. Satanás apertava o Redentor, e a nação que ele queria salvar o rejeitou. Um dos teus próprios discípulos o traiu. Todos te abandonaram. Satanás tentava Jesus. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Mas ele sabia que era isso que ocorria sobre você. Você já ora a Deus por algo e Deus não lhe dá a resposta? Você está sofrendo, padecendo, e Deus parece mudo, silente, inerte. Ele está contigo, creia, assim como Ele estava com seu Filho Jesus naquele momento. Mas foi necessário para a salvação de todo mundo que o Filho não percebesse o Pai, talvez por motivo que você ainda não entenda, mas que entenderá, descanse, em breve entenderá. Também é necessário que passe por isso, silêncio. E assim como Jesus Cristo se apegou a todas as lições que havia recebido até então, eu e você podemos olhar para o passado e ver como Deus nos guiou até aqui. E rejeitar esse aparente abandono com todo o nosso ser, como o nosso Senhor Jesus também precisou fazê-lo. E Cristo, lutando com o poder de Satanás, que declarava ter Cristo em suas mãos, tu és meu, o Pai não vai te aceitar. E que ele era superior em força até mesmo o Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho, e que esse não estava mais do que ele próprio no favor de Deus. Leia comigo Mateus 26, verso 39. Mateus 26, verso 39. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O afastamento do semblante divino do Salvador, nesta hora de extrema angústia. Ele mal sentia a dor física. Claro que sentia, mas o que estava sobre ele era algo muito maior. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Deus e seus anjos estavam aos pés da cruz. O Pai estava com o Filho. Naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Ele pisou o lagar e dos povos nenhum havia com ele. Não o animavam claros luminosos raios da esperança à direita ou à esquerda. Sorve o Redentor o misterioso cálice até... eu não consigo nem ler. Sendo-lhe negada até a brilhante esperança e a confiança no triunfo que obterá no futuro, clama ele com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Jesus recusou receber a homenagem, agora aqui já em outra cena. Ele já está sendo aceito na presença do Pai. Termina então seu grandioso sacrifício. Ele ressurreto num corpo glorificado, está sendo levado agora à presença do Pai, após toda a multidão de anjos novamente vir recebê-lo a esse mundo. Toda não, 2 deles não estavam com eles, estavam aqui embaixo, dizendo: varões galileus,
Esse mesmo Cristo que agora vive de ser assunto aos céus, voltará outra vez, e assim como viste subir. E depois eles foram também para estar com o seu mestre. E ele vai ao céu, e lá no céu, Jesus recusa receber a homenagem de seu povo, até ser obtido, ter a certeza que seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Ele chega a dizer, eu não posso cear, não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Filhos tão queridos, diz a música dos Arautos, né? Acho que você já está até cantando comigo já. Ainda falta você, ainda falta eu. Mas o nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Por que eu estou mencionando isso agora? Para que você e eu possam entender que o que ele fez, como ele permaneceu fiel, nós podemos fazer também. Nós não podemos dizer assim, mas ele também era Deus, então ele conseguia passar por isso. Não é assim. Ele era verdadeiramente homem, e toda a natureza humana estava sobre ele, a ponto que ele poderia ter cedido à tentação, mas não o fez. Ele foi posto à prova como liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. A menos que haja possibilidade de ceder à tentação, não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação. E sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé. É pela fé que a gente faz isso, é pela fé em Cristo. Nós não podemos resistir sozinho. Com firme apego ao poder divino. Foi esta a aprovação que Cristo passou. Caminho a Cristo, capítulo 5, fala sobre consagração, diz assim, o coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será imperado em nós a mudança, para restaurar-nos a sua semelhança. Só a parte sublinhada, tá? Deus deseja nos curar e nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação da sua natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer luta. O governo de Deus não é baseado na submissão cega, no domínio sem razão. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. O dinheiro é o ídolo de muitos. Há outros que idolatram a fama, a honra mundana, a vida de comodidade egoísta e sem responsabilidade também funcionaria como um ídolo para outras pessoas. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que sejamos completa e inteiramente. Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora se apoiem nos próprios esforços para obedecer a sua lei. Sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover os seus corações. Uma religião assim não tem valor algum. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta do seu amor, da sua alegria e de comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Com sinceridade, renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Você julga ser um sacrifício muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça a si mesmo uma pergunta. O que Cristo deu por mim? Seria possível que nós, os indignos objetos de tão grande amor, não queremos entregar-lhe inteiramente o coração? Sermos capazes de olhar para aquele a quem os nossos pecados perfuraram e ainda menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Mas o que estamos renunciando quando renunciamos a tudo? Estamos nos livrando de um coração contaminado pelo pecado, entregando-nos para que Jesus o purifique, lavando-o com o seu sangue e o salve pelo seu amor incomparável. Apenas disso. Alguns ainda acham difícil, apesar disso, alguns ainda acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de ouvir falar disso e de escrever. O pastor Ted Wilson, ao assumir a nossa igreja, a presidência mundial de nossa igreja no ano 2010, trouxe ele, a direção da igreja com ele, um movimento mundial chamado Revamento e Reforma. Um apelo urgente a Revamento e Reforma, um documento muito baseado nas Escrituras, e que foi solicitado que cada comissão de cada igreja, eu presumo que aqui em Juiz de Fora, na época também, devem ter apreciado esse documento,
eles se basearam em textos como esse aqui. Um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, a mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará um bom fruto da justiça, a menos que seja ligada a um reavivamento do Espírito. Em vermelho, a reforma não é manifestada como uma atitude de justiça própria que condena outros. É a transformação do caráter que revela os frutos do Espírito da vida. A obediência à vontade de Deus é a evidência de que todo verdadeiro reavivamento foi e levou a uma reforma. E desse documento surgiram vários outros. E se você procurar aqui, o site da igreja na divisão sul-americana, e procurar uma parte que diz declarações e documentos oficiais, você vai achar vários. Vou passar aqui alguns deles, tá? Você vai achar vários ali. O do meio é o que eu quero destacar agora. Tá? Você vai achar vários outros, voltando então ao do meio. Esse documento aqui, ó, documento de estilo de vida e conduta cristã, que está dividido em alguns itens. Uma vida de santificação, de crescimento espiritual, de pureza moral, vai falar sobre recreação e mídia, sobre vestuário, sobre joias e ornamentos, sobre sexualidade humana e também sobre saúde. Poderia, sem problema, expandir para as outras áreas, mas a igreja preferiu, sabiamente, colocar em outras declarações. Vai falar sobre o uso de filmes, vai falar sobre filosofias em relação à música. Música poderia fazer parte também, mas eles preferiram que já havia um documento sobre música, sobre a observância do sábado, porque é necessário reformar a nossa forma de guardar o sábado, meus irmãos. Sobre a posição sobre a homossexualidade, documentos sobre o lar, sobre política, sobre o próprio espírito de profecia e sobre a Bíblia Sagrada, sobre guerra, aborto e tantas outras coisas. Por que mencionei isso? Vamos fazer a conclusão. O nosso Senhor Jesus, Ele passou pelo lagar sozinho. O que Ele fez, o seu gigantesco e maravilhoso amor, nos constrange. Nos constrange a justamente vivermos uma vida em maior santificação. A liderança de nossa igreja tenta levar e despertar na membresia, em cada um de nós, a necessidade de uma consagração maior e completa. Já convivi e ainda tenho certa convivência com muitos, inclusive, críticos da igreja. Mas se eu afirmo para vocês, sem sombra de dúvida, eu tenho percorrido muitos locais desse país e tenho visto isso. O grande problema é a membresia, meus irmãos, não a liderança. E eu não sou pago por ninguém, pelo próprio Senhor. Não recebo dinheiro da igreja para falar isso. Quero afirmar como membro da igreja, como ancião ordenado dessa igreja, como diácono ordenado, como ancião ordenado, eu acho que eu só não estive no cargo da Secretaria, Tesouraria e Ministério da Mulher. O restante eu já passei por praticamente todos os outros. Uns quase 38 anos como adventista. Nós precisamos rever nossas práticas. O Senhor Jesus abandonou a tudo. Mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser Deus, mas viveu vida humilde, sem ter onde reclinar a cabeça. Morreu morte de cruz. E nós ainda dizemos que tem algumas áreas da nossa vida que não precisamos entregar. Nós realmente achamos que toda reforma que temos que fazer é aquela que fizemos antes de nos tornarmos adventistas. Ou aqueles, não foi o meu caso, eu conheci a igreja com 8 anos, mas aqueles que já nasceram, né, chamado nasceu na igreja, uma expressão, né, a gente nasce na maternidade, mas assim, já nasce de uma família adventista, né, já é segunda geração de adventistas. Ainda assim, a conversão é um ato diário e é necessário abrir mão de muita coisa. Às vezes nós achamos que tudo aquilo que nós tínhamos que abrir mão foi antes de vir aqui à igreja. E na realidade, nós podemos dar até estudos bíblicos. E quando uma pessoa que estudou a Bíblia conosco, que nós trabalhamos ali por meses, quase um ano, alguns até 2 anos chega a demorar, já cheguei a demorar mais de 2 anos na Bíblia com uma família. Devido a várias circunstâncias, né? Não pode agora, joga para depois, aquela coisa toda. E aí eles não se decidem. Aquilo nos frustra até certo ponto.
que será que deve acontecer com o coração de nosso Senhor? Quando nós que já aceitamos a verdade, negamos parte dessa verdade, dizendo, não, não é bem assim. Não é, veja bem, não é bem assim. Isso vamos até pegar os assuntos, vamos voltar lá. E com todo respeito, se você lê esse documento, leia esse documento. Vá no site da igreja, baixe esse documento e leia. É Espírito e Profecia puro. Bíblia, Espírito e Profecia. Mas cada um desses itens aqui, ou dos outros que eu mostrei, a membresia precisa dar uma olhadinha. Eu preciso dar uma olhada. Por que você acha que 100 mil páginas foram escritas no ministério de 70 anos da irmã White? 100 mil páginas. Uma biblioteca que dá essa parede completa aqui, ó. E de alto a baixo. Talvez não até lá em cima, mas até a janela com certeza. 2.000 sonhos ou visões essa mulher teve. Para advertir pessoas em particular, mas com lições que servem também a nós, sobre como deve ser a nossa conduta em relação à vida de santificação, ao crescimento espiritual, à pureza moral, à recreação em mídia, ao vestuário, a joias e ornamentos, a sexualidade, a saúde, a música, ao uso de filmes e séries, a observância do sábado, etc, etc. Por que eu coloco isso? Porque santificação tem que ser as duas coisas. Eu coloquei ali o texto. Reavivamento sem reforma é liberalismo, oba-oba. Você pode fazer o que você quiser. Me desculpe, mas chorar libera as secreções nasais. Isso não é hora de estragar o apelo, mas tudo bem, vamos lá. Reavivamento sem reforma é liberalismo, você pode fazer o que você quiser. E reforma sem reavivamento é legalismo. Simplesmente é um conjunto de regras sem significado. Devemos obedecer aos mandamentos de Deus por amor. Se me amais, guardais os meus mandamentos. É porque estamos salvos em Cristo, através da fé, pela graça do que Ele fez, salvos em Cristo, é a graça. É que nós somos feitura dEle para as boas obras, aos quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Por favor, meus irmãos, por favor. A Semana de Saúde não serviu para que apenas o Departamento de Saúde da igreja trouxesse um palestrante, uma família de fora, para cumprir uma tabela aqui. A Semana de Saúde, ela existe, embora ela ainda não tenha terminado, e nós temos mais 2 momentos, se Deus assim nos der condições, mas ela existiu para que nós olhássemos, em particular, para uma parte da reforma que tem que ser feita, que é a saúde, mas que faz parte de muitas outras no contexto de santificação, para que ela possa realmente produzir o reavivamento verdadeiro e a reforma verdadeira que cada um de nós precisa fazer em sua vida. Porque quer comais, quer bebais, ou façai outra coisa qualquer, deveis fazer tudo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe e o ajude a viver. Oremos. Fiquemos em pé, meus irmãos. Antes ou depois? Já estão de pé. Vamos orar agora? Vamos orar então e depois vamos meditar na música que nos levará aos céus. Oremos. Santo Pai, eis-nos aqui, Senhor, na qualidade de Teus filhos, pecadores, Pai. Pecadores que, ao olharmos para Cristo, tivemos nossos olhos abertos. Envergonhados estamos por tanto tempo, vivemos como Laodiceia, pobres, cegos, miseráveis, nus, achando, Senhor, que não somos nada disso, mas, na verdade, enganados, numa ignorância orgulhosa,
que não consegue perceber a real situação. Mas que ao contemplarmos o que Cristo Jesus fez, e hoje cumprimos até mesmo a sua palavra, tua palavra diz que faríamos muito bem ao contemplarmos ao menos 1 hora por dia o ministério de Cristo, especialmente seus instantes finais. Hoje fizemos isso, Senhor. E ao contemplarmos, nós somos transformados. Pai querido, te damos graças pela maravilha da tua palavra, que revela o teu querer e diz a nós, pecadores, falhos, limitados e muitas vezes ignorantes, nos diz o que devemos fazer. Qual é o teu querer? Como devemos colocá-lo em prática? Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Que nós tenhamos prazer em ir na tua palavra, em cumprir o teu querer. Tomei a tua palavra e logo as comi, diz o profeta. Seja essa nossa verdade, Pai. Fala ao nosso coração uma vez mais, Senhor. Nos convence do nosso pecado, da tua justiça, do teu juízo. Nos faz lembrar dos ensinos de Cristo. Ele, a revelação máxima do teu ser. Que jamais, em nenhum único momento mais, nós nos afastemos de ti. Obrigado pelo dom gratuito de Cristo, a vida eterna. Obrigado porque nele podemos permanecer ligados a ti, nele podemos todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Grato, Deus. Que o teu Espírito esteja em nós. Nos reavive verdadeiramente uma vez mais. Que sejamos batizados, plenos do teu Espírito e reformados de tal forma para a honra e glória do teu nome. Que essa seja a realidade de cada um dos teus filhos, em cada lugar desse mundo. E como instrumentos efetivos e agradáveis a ti, voemos sobremaneira ao levar as 3 mensagens ao mundo, ao terminar a missão aqui que tens para nós e a nos preparar para a missão eterna. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Em nome de Cristo. Amém.